Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiro Anselmo, no canal Recanto do Guerreiro. Bem, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lançamento oblíquo, certo? E para poder iniciar os nossos trabalhos, eu vou utilizar o simulador PET, né? É um simulador que ele é bem conhecido aí no mundo para quem trabalha com física, né? E química, ciência de modo geral. Você inclusive pode baixar na net aí, muito facinho. Hoje, né, como a gente já sabe, nós estamos hoje trabalhando com a Bossuriquim, né, escutando musiquinha muito gostosa dela. E o que é o lançamento oblíquo, né? É quando eu tenho, por exemplo, aqui, né, um exemplo muito típico, né? Eu tenho bem todo mundo tem em casa, né, um canhão, certo? Esse canhão eu posso movimentar ele conforme o ângulo que eu quiser. Eu posso aumentar a velocidade de disparo para a velocidade que eu quiser, certo? Então, e nesse caso eu posso lançar o que eu quiser, desde uma bola de aproximadamente 17, uma bola de canhão de 17,6 kg, até um carro de 2.000 kg, certo? O simulador tem uma beleza, né? Certo? E o que seria isso, né? Seria eu, por exemplo, fazer esse lançamento. Eu vou lançar, por exemplo, uma bola, né? A uma velocidade de 12 metros por segundo, a um ângulo de 35 graus, certo? E, né, percebo a trajetória do lançamento dele ali. Se eu aumentar, por exemplo, a velocidade, né? Disparando, como é óbvio, o negócio vai mais longe, certo? Então, bem mais longe, né? Foi-se que embora. Beleza? Então, vamos ver onde que ele foi parar. Olha lá, ele foi para bem mais longe, certo? Se eu mudar, por exemplo, a massa do objeto, né? Eu estou com os mesmos objetos, por exemplo, vou pegar lá o carro. Né? Será que se eu colocar um carro, muda, né, a trajetória? Será que se eu usar o carro, o objeto fica mais, devido à massa, a gravidade vai ser mais forte para puxar ele para barro? Né? Vamos ver. Né? Olha lá. Só ter dois carros. Né? Carro de 2 toneladas, né? Eles caem exatamente no mesmo lugar, né? O que muda nesse caso a trajetória aqui é o ângulo e a velocidade. Ó, vamos perceber que se eu lançar, por exemplo, o carro com uma outra velocidade, né, com outro ângulo, inclusive, ó, engraçado que foi o mesmo, né? Então a gente vai perceber que existe uma jogada aqui também. Bem, gente, essa é a famosa trajetória, né? O que a gente consegue perceber também é a questão dos vetores, né? Se você, por exemplo, analisar aqui os vetores, né? Eu vou diminuir a velocidade aqui um pouquinho, para poder diminuir a questão do ângulo, né? A gente pode analisar que eu posso ter a chamada decomposição de vetores. Então vou colocar aqui a nossa bola normal e, ó, percebo que isso aqui no caso verde é o vetor velocidade, né? De novo, lançando novamente aí. O vetor velocidade é o vetor, esse grandão aqui é o vetor velocidade, e esses que estão mais fracos aqui são as suas componentes, a sua decomposição. A gente vai perceber que nós vamos decompor aqui no eixo X, no eixo Y, certo? E nós vamos ter também os chamados vetores de aceleração, né? Olha lá, a aceleração da gravidade sempre está puxando ele para baixo. Percebo que não existe, ó, tirar o vetor velocidade, percebo que não existe uma aceleração puxando o objeto para frente, apenas existe uma aceleração puxando o objeto para baixo, e essa aceleração, percebam que o tamanho dela, né, não muda. Perceba que ela é, na verdade, o módulo dela é uma constante,
certo? A única coisa que está mudando aqui na real, se você observar, é o vetor velocidade, certo? Olha que coisa linda, né? E uma coisa interessante, observe esse ponto aqui que eu vou dar um pause. Quase. Olha ele ali. Um pouquinho antes, pouquinha coisa antes aqui, ó, na verdade, né? Você vai perceber que, na verdade, o vetor velocidade ele está quase igual a esse vetor horizontal aqui. Bem, agora nós vamos ir para a parte de cálculos, né? E esses cálculos nós estamos trabalhando, obviamente, aqui, pessoal, com uma situação muito hipotética, que é uma situação sem resistência do ar. Pode perceber que eu nem coloquei resistência do ar aqui envolvido, certo? Então, por isso que tanto eu usar uma bola de massa de quase 18 kg ou um carro de 2 toneladas, aqui não influencia em nada, certo? O movimento do veículo, né? O movimento da trajetória da bola, porque não existe coeficiente de resistência do ar. Nós estamos trabalhando em uma situação muito hipotética em que a resistência do ar não influencia em nada, certo? Uma situação bem idealizada mesmo. Na realidade, né, o ar influencia bastante nesse movimento, dessa trajetória aí, ok? Então, bora lá para os cálculos. E aí, pessoal, vocês curtiram lá lá na simulação? Então, agora nós vamos fazer aqui a parte dos cálculos, né? Agora a parte da parte matemática do negócio, né? Ao som da nossa amiga Bossuriquim, né? Ela tem um novo videozinho aí, de 31 de maio. Música de 5 minutinhos, só para a gente poder iniciar nossos trabalhos. Bem, pessoal, o que acontece, né, na realidade? Bem, o que acontece na real é que nós vamos utilizar o conceito, né, na verdade, uma ideia de Galileu. O Galileu diz para nós que a gente pode dividir o movimento em partes e que estudando cada parte, né, somando, né, e somando cada parte desse movimento, nós podemos entender o movimento por completo, certo? Bem, o que nós entendemos de fato? Na realidade, nós podemos dizer que o movimento oblíquo, né, com essa trajetória que é uma parábola, ele é dividido em duas seções. Um movimento no eixo X e outro movimento que é no eixo Y. No eixo X, nós vamos dizer que esse movimento ele é caracterizado por um movimento uniforme. Enquanto que no eixo Y, nós vamos dizer que nós vamos ter um movimento uniformemente variado, certo? Então ele vai ser dividido dessa forma. Então aqui nós vamos utilizar equações de movimento uniforme e aqui nós vamos utilizar equações de movimento uniformemente variado. Beleza? É isso que vai acontecer. Então o movimento na realidade ele é dividido em partes, né? Então eu posso dizer que, por exemplo, nesse momento inicial aqui, eu vou ter uma divisão, uma decomposição, certo? Uma decomposição de vetores, na qual essa decomposição de vetores, ela irá dizer para mim que eu vou ter essa divisão de movimento, certo? Então aqui eu vou ter, por exemplo, uma velocidade no eixo X, por exemplo, e aqui, melhor dizendo, no eixo Y, e aqui uma velocidade no eixo X, uma velocidade inicial. Da mesma forma como aqui eu também teria uma velocidade no eixo X e aqui uma outra velocidade no eixo, melhor dizendo, no eixo Y, e aqui uma velocidade no eixo X. Aqui eu vou ter a mesma coisa. Aqui eu vou ter uma velocidade no eixo Y e aqui eu vou ter uma velocidade no eixo X. Aqui, nesse ponto, por exemplo, eu escolhi pontos aleatórios, tá, gente? Na verdade, só tem um ponto em que eu vou estudar mais fácil aqui, mas, na realidade, os outros são todos aleatórios. Aqui eu vou ter o eixo Y, aqui o eixo X, e aqui, finalmente, o eixo Y, e no final do lançamento, o eixo, melhor dizendo, o eixo X, e aqui o eixo Y. Na vertical, o eixo Y, e na
horizontal e eixo X, beleza? Beleza, então nós fizemos essa divisão de movimentos aqui. Uma coisa interessante que nós vamos observar é esse ponto inicial aqui, ó, que é o movimento em que o projétil ele parte, né? Percebo que ele faz um ângulo conforme essa partida aqui. A gente chama isso normalmente de ângulo θ, certo? E nós podemos dizer que nós podemos decompor essa velocidade inicial aqui. No caso, nós podemos dividir da seguinte forma: se o ângulo θ estiver fazendo, ele estiver em relação ao horizonte, por exemplo, nós podemos dizer que a velocidade no eixo X, por exemplo, ela é VO vezes cosseno do ângulo, certo? E o VOY é igual a VO vezes seno do ângulo. Então aqui já começa a ter uma divisão dos valores a serem trabalhados. Então a primeira coisa que acontece é que a velocidade inicial ela é dividida, né? Na verdade ela é distribuída, ela é decomposta em dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Por quê? Porque cada eixo, né, irá ter movimentos distintos. E a partir disso nós vamos começar a trabalhar, certo? Bem, o que nós podemos falar? No eixo X é o mais fácil de todos, porque o movimento é uniforme. Eu sei que no movimento uniforme a velocidade é constante, certo? Se a velocidade é constante, significa que a velocidade em todo o trajeto ela é a mesma, certo? Que a velocidade inicial no eixo X. Ou seja, eu posso dizer que o VOX em todo o eixo, né, em todo o eixo horizontal, ela é a mesma, certo? Essa que é a grande sacada do negócio. Então eu consigo ter essa jogada aí, certo? Então essa é a primeira sacada que eu tenho. Com isso, eu consigo ter algumas fórmulas aqui bastante interessantes. Primeira delas, com relação ao eixo X, eu vou perceber que existe uma coisa aqui, né, que é bem interessante, que é isso aqui, ó, que é o alcance. O alcance do projétil, que é a distância que esse cara percorre em relação ao horizonte. Certo? Alcance em relação ao horizonte. Esse alcance, que eu vou chamar de letra A por falta de imaginação, ele é dado pelas equações de movimento uniforme, certo? Então, se eu analisar as equações de movimento uniforme, eu vou ter o seguinte: sorvete, certo? É CO mais V vezes T, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Se eu juntar a posição inicial com a posição final, eu vou ter deslocamento. Ou seja, o alcance, na realidade, ele vai ser a velocidade, que no caso é a velocidade do eixo X, ou seja, VOX vezes tempo. Eu já tenho a primeira equação que o alcance pode ser dado por isso, né? A posição que eu tenho pode ser dado por essa relação aqui. Mas esse tempo, na realidade, não é qualquer tempo, é um tempo total, né? Que seria um tempo de todo o movimento que eu vou ter aqui, certo? E aí nós vamos ter uma outra simetria bastante interessante também. Vamos lá. Bem, gente, se eu analisar o eixo X, melhor dizendo o eixo Y, eu vou ter as equações de move, certo? Então, das equações de move aqui que eu vou ter, né? Analisa o seguinte. Do move, eu vou ter essa, certo? Eu vou ter essa, que é a função horária da posição, e eu vou ter a equação de Torricelli, certo? Então eu vou ter isso, eu vou ter a função horária da velocidade, a função horária da posição e a função horária e a equação de Torricelli. Já substituí aqui o termo, né, ΔS. Então o que eu posso fazer? Primeira coisa, aqui eu vou trabalhar com as velocidades no eixo Y, ou seja,
primeira coisa que eu vou ter é que VY vai ser igual a VOY, aqui no caso menos G vezes T, a primeira equação. Se eu pegar a segunda equação, eu vou ter o seguinte, H é igual a H inicial mais VOYT menos GT quadrado por 2. Eu vou ter essa segunda equação. E a terceira equação que eu vou ter, certo? É o Torricelli, que, se eu for analisar, vai ficar isso aqui, ó. Certo? Que seria a altura, né, de todo esse processo aqui que nós temos. Ok? Considerando, nesse caso, a altura inicial como sendo 0, por exemplo. Né? E aqui eu vou ter um ponto importante, se eu analisar essas equações. Eu vou ter esse ponto aqui, que é o chamado ponto de altura máxima. Certo? Por que esse ponto é importante? Porque eu vou perceber que nesse ponto eu vou ter uma simetria no movimento. Por que eu vou ter uma simetria? Porque eu vou perceber duas coisas interessantes. Primeiro, eu vou ter o seguinte, o alcance total vai ser a metade daqui para a outra metade de lá. Certo? Então, se eu souber a metade do alcance até aqui, eu sei que lá vai ser a outra metade. Certo? A mesma coisa vai acontecer com as velocidades. Certo? O mesmo a velocidade que eu tenho aqui, por exemplo, nesse ponto, é o mesmo que eu vou ter aqui nesse outro ponto. Certo? Então, as velocidades elas vão ser em módulo iguais, só os vetores que a direção e o sentido deles vão ser diferentes, porque a velocidade que esse cara está subindo e esse cara que ele está descendo o vetor velocidade, né? Porque o vetor velocidade nesse caso é a soma vetorial da velocidade no eixo x com a velocidade no eixo y. Mas aqui o módulo deles são iguais. Mas bem, mas esse ponto aqui é muito interessante porque nesse ponto ele para de subir. Então isso significa que a velocidade no eixo y ela é zero. Né? E a gente consegue perceber, inclusive, aqui, ó, certo? Porque se vocês forem analisar a velocidade do cara, ele só está indo para frente. Né? Então, quer dizer que a única velocidade que eu estou trabalhando aqui é com a velocidade no eixo x, porque a velocidade no eixo x é constante. Aqui, ele para de subir. Então, a única velocidade que eu tenho aqui, resultante, neste caso, é apenas a velocidade no eixo x, né? Que a velocidade é igual ao eixo do eixo x. Com essa brincadeira aqui, eu consigo trabalhar com algumas coisas relacionadas com o ponto máximo. Que seria o quê? Primeira coisa, nós vamos ter, certo? Com relação ao tempo, né, em relação à altura máxima, que é o tempo que demora para subir nessa altura máxima, que é quando a velocidade y é igual a zero, eu só substituo esse cara como zero, passo o VOY para o outro lado, a velocidade inicial no eixo y para o outro lado, eu vou ter a seguinte relação, que o tempo da altura máxima vai ser dado por essa relação aqui, VOY dividido por 2G. Eu também posso descobrir qual é a altura máxima que ele atinge, certo? De que forma? Bem, é a mesma coisa. Sabendo que esse cara é zero, que a velocidade final lá na altura máxima é zero, eu posso isolar esse cara aqui como zero, passo a velocidade inicial para o outro lado, passo, né, dividindo, nós vamos ter o seguinte, que a altura máxima nesse caso, ele vai ser dado por isso aqui, VOY ao quadrado dividido por 2G. E o seguinte, o tempo total, nesse caso, né, vai ser igual a 2 vezes o tempo dessa altura máxima, certo? Vai ser igual, ou seja,
O alcance que a gente trabalhou lá no início, ou seja, aqui no início, o tempo total, ele vai ser na realidade o seguinte: velocidade OX vezes 2 vezes o T max. Se eu quiser saber, por exemplo, o alcance total. Ou seja, o alcance que ele atingiu da bola desde o início até o final. Esse caso que eu estou fazendo, pessoal, é uma situação na qual eu estou trabalhando em que a bola sai do nível e ela atinge o mesmo nível, como nesse caso aqui. Beleza? Então, essa é a explicação de fórmulas que a gente tem aqui com relação ao movimento oblíquo, né? São essas equações que a gente trabalha aqui no movimento oblíquo, certo? Mas o segredo, pessoal, é o seguinte: faz a decomposição dos vetores aqui, ó, VOX e VOY, e a partir dele você vai trabalhando. Você vai perceber que a maioria dos exercícios, eles pedem o quê? Tempo de altura máxima e altura máxima, certo? E a partir disso você calcula alcance, você calcula velocidades e assim por diante. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula de explicação sobre as fórmulas e até mais!